Bom dia, vamos lá para a nossa aula de ciência hoje. Na aula passada nós falamos sobre a biosfera. O que seria a biosfera? É o conjunto onde habita quem? Os seres vivos. Quais são os seres vivos, tia? As pessoas, né? Seres humanos, os animais e as plantas. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que são as relações ecológicas, que envolve quem? A ecologia, toda a natureza, que são as relações harmônicas e as relações desarmônicas. Acompanha a tia aí na página 10. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízo para o meio ambiente nem para o indivíduo. O que é esse, tia? Prejuízo? Onde um indivíduo não perde, onde um favorece o outro. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com os outros, eles vivem em um grupo. O que é um grupo? Eles vivem formados em um grupo onde cada um ajuda o outro, não é? E as abelhas, o que é que elas produzem? Elas produzem mel. Então, uma relação harmônica é uma relação onde há uma ajuda mútua, onde um ser ajuda o outro. Por exemplo, quando nós estamos na nossa sala, tem alguns colegas que não querem ajudar, né? Mas, claro, todo mundo tem que viver em harmonia, em uma sociedade onde um ajuda o outro. Então, isso é uma relação harmônica, onde um indivíduo vai ajudando o outro, né? Outro tipo de relação harmônica é a protocooperação. O que seria isso? É onde os seres vivos diferentes ajudam os outros. Lá nas abelhas, elas são o quê? Espécies do mesmo sexo, são iguais, né? No protocooperação é onde um indivíduo diferente ajuda o outro. No caso aí, na página 11, nós estamos vendo uma rêmora. Tem uma estrutura que ele possibilita que se fixe em outros animais. Ele é um animalzinho que fica lá ajudando quem? Um tubarão, Uma anêmona do mar, ela oferece proteção, um ser protegendo ao outro, seres diferentes onde um ajuda o outro. Isso é a protocooperação. Em seguida, nós temos o mutualismo, é a associação entre seres vivos que é envolvido, que é obrigatória. Por exemplo, são os links, os organismos que resultam da sociedade entre espécies de fungos e algas. Temos também o iniquilismo, onde nessa relação o indivíduo é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado, enquanto um se beneficia do outro. Chama-se o iniquilismo. O iniquilismo. Essas são as relações harmônicas, onde um ser está ajudando o outro. Nas relações desarmônicas, nós temos quem? O predatismo. O que é o predatismo, hein? Lembra do predador? O predador é quem se aproveita da presa, né? O predatismo também ocorre entre animais e plantas. Uma delas é a competição, é a relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. No caso aí é quem, tia? As plantas, aquelas plantas que absorvem a energia da outra. Isso chama-se quem? Predatismo, onde o predador vai absorver as energias do outro. Temos também o parasitismo. O que é o parasitismo? Um ser vivo que se alimenta do outro, não necessariamente sendo um parasita. O parasita mais conhecido que nós conhecemos, quem é? O carrapato, né? Todos nós sabemos que o carrapato, ele suga o sangue de alguns animais. O piolho também, ele é um parasita. E também há parasitas internos. Quem são esses parasitas internos? Os parasitas internos são aquelas famosas lombrigas que se alimentam do nosso organismo. Também chamado parasitismo, tá bom? Agora vocês assistam a aula direitinho, um vídeo que a tia vai pôr aí e em seguida nos encontramos. Beijo! Olá, bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E hoje nós vamos ver as relações ecológicas, então vamos lá! Quais são os tipos de relações ecológicas? Nós temos as relações harmônicas ou simbiontes, são relações em que um ou ambos vão ser beneficiados. E nós temos relações desarmônicas ou antagônicas,
que um dos organismos vai ser prejudicado ou talvez os dois até saiam machucados. Vamos lá. Nós temos relações entre indivíduos de espécies diferentes, chamadas relações interespecíficas, e nós temos relações entre indivíduos da mesma espécie, que são chamadas intraespecíficas. Nas harmônicas, dentre indivíduos da mesma espécie, nós temos a sociedade e a colônia. Nós vamos ver as diferenças daqui a pouco. Entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos o mutualismo, comensalismo, inquilinismo, que é um tipo de comensalismo, e a protocooperação. Desarmônicas, entre indivíduos da mesma espécie, nós temos o canibalismo e a competição, e entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos o predatismo, parasitismo e a competição. Vamos começar por coisa boa, né? Vamos começar pelas relações harmônicas, onde tem ganho. Quais são elas? Colônia e sociedade entre indivíduos da mesma espécie. Vou colocar umas imagens, aí você pausa o vídeo e tenta entender qual a diferença de sociedade e colônia. Vou subentender que você fez isso, né? Que vocês fizeram isso. Qual que é a diferença? Na sociedade, os organismos não são unidos fisicamente. Cada formiguinha é uma formiguinha, cada abelhinha é uma abelhinha. Tem um alto grau de hierarquia, então tem o soldado, tem rainhas, operárias, e nós temos divisão de trabalho. Já na colônia, tem que ter esta união física entre os indivíduos. Por exemplo, colônia de fungos, colônia de bactérias, colônia de corais, e os quinidários, como a caravela, também é considerado colônia, porque cada parte é considerada um organismo diferente. Nas colônias, nós temos as colônias móveis e as colônias fixas. Vamos continuar com coisa boa, relação harmônica entre indivíduos de espécies diferentes. Nós temos o mutualismo, protocooperação e comensalismo. Mesmo esquema, imagem na tela, pausa o vídeo e tenta entender. Vamos lá? Mutualismo, nós temos um exemplo aqui dos líquens, que é uma associação entre algas e fungos, em que a alga não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a alga. Ambos se beneficiam e é uma relação obrigatória. Protocooperação, nós temos o exemplo do jacaré e do pássaro palito. Ambos se beneficiam, o jacaré está tendo seu dente limpo e o pássaro palito está se alimentando. Só que é uma relação que não é obrigatória, ambos vivem bem um sem o outro. Comensalismo, nós temos o tubarão e a rêmora. Um se beneficia e para o outro é indiferente. Nesse caso, para quem que é indiferente? Para o tubarão. O tubarão ele vai se alimentar, os restos de comida vão caindo e a rêmora que vai se beneficiar. Um tipo de comensalismo é o inquilinismo. Por exemplo, nós temos o peixe palhaço, né? Lembra do Procurando Nemo? A anêmona do mar. Ele mora dentro de uma anêmona, que para a anêmona é indiferente e para o peixe ele está se protegendo. Nós temos também o caso de plantas epífitas que ficam umas sobre as outras para chegar mais próximo à luz, que ela tá lá para quem está posando, né? Sobre o vegetal maior. É prazeroso porque está mais perto da luz, mas para outra é indiferente porque não está acontecendo nada, só está servindo de moradia mesmo. Agora vamos começar com as relações desarmônicas, relações de prejuízo entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos o canibalismo e a competição. Mesma coisa, imagem na tela e tenta entender. Canibalismo. O indivíduo, né, o animal vai se alimentar de organismos da mesma espécie. Geralmente, né, as fêmeas após a cópula se alimentam dos machos, como no caso da viúva negra. Aqui nós temos uma caranguejeira e aqui nós temos uma cobra se alimentando de outra cobra. Uma se beneficia, a outra não. E competição entre indivíduos de mesma espécie, por fêmea, território, falando de nós, né, por poder. Então, sempre um vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo. Continuando com as relações desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, predatismo, parasitismo, competição, imagens na tela e vamos lá, tenta descrever você mesmo. Conseguiu?
Predatismo é fácil, eu tenho a presa e o predador. O predador ele vai matar a presa para se alimentar. No parasitismo nós temos os endoparasitas, parasita a gente por dentro, e os ectoparasitas, que parasita por fora. O endoparasita, ele precisa que o seu, quem está sendo parasitado esteja vivo, senão ele vai morrer também. Então ele faz isso para continuar a perpetuação das suas espécies. Já os ectoparasitas é pulga, carrapato, piolho. É benefício apenas para o parasita. E na competição, nós vemos aí, um monte de avezinha e um esquilinho competindo por alimento. Tem competição por espaço. E falando em vegetal, também tem a competição por luminosidade. E é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com o estudo de vocês. E até a próxima. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Qualquer coisa, comente aí suas dúvidas, críticas e sugestões. Até a próxima!